Que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesta manhã. Hoje é dia 10 de junho. Depois da manhã é dia 12. Aniversário da Heloísa, ou dia dos namorados. Quem tem namorado aí? Dia da presente. Sendo o segundo domingo do mês, nós teremos companheirismo à tarde em Vianópolis. E eu estou assim, crendo que nós vamos ter muitos testemunhos sobre a fé expressada. O que expressa a sua fé é as obras. Então vamos ver o que é que tem, né, dentro do coração. Mais ou menos assim, da mesma forma que nós fizemos no domingo passado, aqui. Hoje vai ser lá em Vianópolis. Vocês querem ir todo mundo para lá? Nós fechamos a igreja aqui e vai todo mundo lá para Vianópolis. Aí nós fazemos uma surpresa lá. Ah, mas está escutando, né? Ó, espero, né? Agora não tem desculpa, eu quero ver. Que desculpa que o irmão Tiago Pires vai arrumar agora. Cadê a Aline? Nossa, mas a Aline está dorminhoca, não está? A Aline está dormindo demais, misericórdia. Então, porque nós estamos com uma máquina ali, que é uma potência. Vamos comparar ela assim com aquela máquina de fazer plantio que planta 24 leiras de uma vez, 24 linhas de uma vez, ou é mais, não sei nem se tem uma que tem maior. Então, o irmão Antônio está acostumado com um tratorzinho, cinquentinha. Nem sei se é 50, é? Ó, tá vendo? Aí o irmão Antônio está acostumado com um motorzinho cinquentinha, para ele puxar as canas, as lenhas. Aí, de repente, chega alguém e entrega para ele uma plantadeira dessa que planta 24 linhas de uma vez. Eu tenho quase certeza que não vai saber nem dar partida nela. Assim está o Monte Tiago, com um computador novo ali. Só para você ter uma comparação, é essa, do cinquentinha para um computador que tem lá. E ele só fica rindo lá, né? É o que ele sabe fazer, é só rir. Então, hoje eu acho que não vai ter reclamação da transmissão. Até agora, só por causa da emoção que ele está com o computador novo, até agora ele não me deu a lista dos que estão participando. Aliás, você está transmitindo, irmão? Está tão emocionado que nós ganhamos de presente um monitor desse tamanho, lá da fábrica de botina. Está ali, já entrou ali, não tem jeito de sair mais. Ganhamos de presente, coisa boa, né? Porque o monitor que tinha aí
é incompatível com a máquina que nós compramos. E quem vendeu a máquina não falou isso para nós. Acho engraçado, né? Ai, meu Deus. Mas tá bom. Ainda bem que nós temos irmãos que podem nos ajudar nessas horas. O meu pensamento hoje vai ser mais em torno da oração, na escola de hoje. Nós temos algumas, uma ou duas ou três, não sei, mensagem repetida. Uma delas é a sede, um guia. A sede também parece. Então, mas depois nós vamos ver aí, quem sabe que para o próximo companheirismo, não sei se a Manquele está me ouvindo, meu irmão Manassés, pelo menos não está notificado. Eles dormem demais. Eles dormem demais. Deus ajuda que esteja ouvindo que eu estou falando que eles dormem demais. Que quem dorme demais é bom de saúde, né? Ou então é muito doente. É um ou o outro, né? Eu tenho uns dois aqui dentro, que eu conheço mais de perto. Para mim, que eles é doente, porque eles ficam até 1h, meia-noite, 1h da manhã acordado. Aí depois dorme meio-dia, 10 horas, não tem horário para levantar. Mas, quem sabe que nós pegamos uma dessas mensagens aí, da voz de Deus que veio, repetida, e nós fazemos o estudo para o próximo companheirismo. Aí a gente distribui a mensagem, cada um vai estudar, e eu não vou estudar ela aqui não, senão está ficando muito fácil, né? Eu estudo ela aqui tudinho, e isso aí só pega tudo mastigado. E a gente ainda tem que estar dando uma forçadinha. Vamos ver aí. Até depois, quem sabe, a gente define depois da escola. Nosso bom dia à igreja de Bonfinópolis, de Vianópolis. Um abraço fraternal. E a irmã de Sonina está em Goiânia. Ela agora cuida das netas, né? As netas cresceram e ela agora cuida das netas. E ela está em Goiânia assistindo a escola de lá. Irmão Geraldo e irmã Selma, aí na fazenda, município de Vianópolis. E Deus abençoe a todos. Se tiver mais alguém na escuta por aí que não notificou, um abraço fraternal. O que eu queria? Tinha outra coisinha que eu queria falar, mas me passou. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. As meninas, as netinhas da irmã Magdalena, está conosco nesta manhã. Eu fui pregar em Silvânia pensando que ia ver toda a família lá, mas não apareceu ninguém. Eles não gostam de me ouvir, né? Vocês ficaram sabendo que eu ia lá, irmã? Ficou? Aí não apareceram. Eu pensei que ia estar todo mundo lá. Mas está bom, Deus abençoe as meninas que estão conosco nesta manhã. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1 ao 16. Eu poderia ter escolhido uma escritura mais curta, mas essa escritura é muito expressiva para o assunto que eu queria falar com os irmãos nesta manhã. Lembrei o que eu queria dizer, é que à tarde o pastor Wilson vai estar aqui para o culto de hoje à tarde. O pastor Wilson vai estar aqui hoje à tarde com o culto. Eu vou ver se o irmão Adair Henrique me ajuda de outra forma hoje. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias já sabe fazer isso. Imagina quando ele estiver lá em Israel, a noiva já subiu, e ele pronunciar isso aqui de novo
contra os gentios. 3 anos e meio sem chuva sobre a face da terra, sobre os gentios. Meu Deus. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está junto ou diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E eu, o Abraãozinho, não tinha dificuldade de comer essa comida, porque nós gostamos muito de carne. Pão e carne dá certinho, né? Né, Abraão? Nós dois. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Está vendo? O ribeiro se secou. Coitado dos gentios. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E essa era gentia, não era judia. Então ele se levantou e foi a Serepta de Sidom. A Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que, meu óculos parece também embaçado, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faz dele primeiro para mim, um bolo pequeno, e trazei-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Senhor Jesus, que isto possa acontecer na nossa casa também. Esta farinha representando a tua palavra e este azeite representando o Espírito Santo, que nunca falte em nossa casa e que o Senhor nos dê uma grande edificação nesta manhã. O Senhor possa nos alimentar, que o grande Espírito Santo
possa vir e usar este pequeno vaso a favor dos teus filhos, a nós, ao favor de cada um de nós. Se o Senhor me ajudar, essa igreja será ajudada nesta manhã. Os que estão na conexão também serão ajudados. Que o Senhor esforce a nossa coragem. É o que te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra em nosso coração. Consagração. Não existe consagração sem oração. Não existe consagração sem oração. E consagração é ato ou efeito de consagrar. Consagrar-se é sagrar. Eu já citei isso para vocês, a maioria capaz que já tem até anotado, mas só relembrando, consagrar-se é sagrar, consagrar, dedicar ao serviço de Deus, santificar, abençoar, tornar venerado. Isso tudo é consagrar. Você só pode ser consagrado se for por um que seja sagrado. Então, uma consagração só pode ser feita por quem já é sagrado. E nós sabemos que um dia um teólogo, inquirindo do irmão Branham quem o tinha ordenado, e ele respondeu para aquele teólogo: o Espírito Santo me ordenou. Bom, Antônio, faz um favorzinho de levantar aquela janelinha lá para mim, um pouquinho, fazendo um favor. Isso, tá bom. O reflexo do sol está pegando bem no meu olho, tá ruim. Interessante dessa distância, né? Então, ele respondeu para ele: o Espírito Santo me ordenou. Nós sabemos que, quando ele foi ordenado na Igreja Batista, pelo reverendo Sr. Davids, um dia ele chegou e disse para o irmão Branham que era para ele ordenar umas mulheres a pastora. E o irmão Branham disse: eu não faço isso. E disse: você faz, você é um ministro da Igreja Batista e você tem que fazer. Ele disse: eu não faço nada que seja contrário à Bíblia Sagrada. E a Bíblia não nos dá direito de ordenar mulheres a pastoras. Ele disse: mas é o que a Igreja Batista determina. É o que nós cremos. E você, como um membro dela, você é obrigado a fazê-lo. Ele disse: eu não vou fazer. O pastor David disse: então eu vou te tomar a sua credencial. O irmão Branham disse: eu não vou te dar esse trabalho de você me tomar a minha credencial. Eu vou te devolver. E foi ali, então, o fim da história do Batista. Porque aquele doutor em teologia prometeu para o irmão Branham que ia ter uma discussão com ele pública sobre a palavra de Deus. O irmão Branham disse que nunca aconteceu isso. Ele nunca quis fazê-lo. Nunca cumpriu a sua promessa. E o irmão Branham, então, não fez o que aquela igreja determinava. Então, isso ficou provado para nós
que, na realidade, quem ordena uma pessoa é o Espírito Santo. Não adianta nós derramarmos um vidro de azeite na cabeça de quem quer que seja, ordenando ele a qualquer ofício, a qualquer ministério. Se o Espírito Santo não vindicar aquilo, nós vamos ter somente uma pessoa molhada com azeite, não passa do mesmo natural. E às vezes nós vamos chamá-la de pastor, ou de qualquer ofício que ela foi ordenada, quando o Espírito Santo não ordenou ela. Por isso é que quem vai consagrar uma pessoa, ele tem que ser sagrado. E o Espírito Santo é que é o sagrado. Para começar, nós vimos aí nessa mensagem quem é este, que o precursor da segunda vinda de Cristo é o Espírito Santo. E ele usou William Branham para trazer uma mensagem precursora. Hoje ele está usando homens que têm se rendido a essa mensagem. Nós moramos no Brasil, nunca tivemos a oportunidade de ver e conhecer o irmão Branham, mas nós o amamos, nós tomamos a sua palavra, tomamos a sua mensagem e temos procurado a transmiti-la da forma que ela é. Isso é privilégio, isso é graça. A Bíblia diz que bem-aventurado, Jesus falando, ele falou para Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu lembro, algum tempo atrás, um testemunho do irmão Dédio, pai do pastor Edgar, de Lamar, de Mar, que já partiu para o Senhor. O irmão Dédio, ele deu um testemunho, ele disse que quando ele tinha uma idade de uns 17 para 18 anos, ele ouviu falar do ministério do irmão Branham nos Estados Unidos. E ele disse que tinha um desejo de conhecê-lo. Ele ouviu falar das curas que o irmão Branham fazia aqui no Brasil. Só que, como o irmão Branham nunca veio aqui, e ele ainda era um jovem, e ele nunca teve a oportunidade de ir também nos Estados Unidos, e hoje é um cristão firme na mensagem, creu no profeta. Eu fico pensando como que, com 17 anos de idade, 18 anos de idade, ele ouviu falar do ministério do irmão Branham e ele não sabia que quando ele tivesse já adulto, com a sua família criada, que ele aceitaria a mensagem de William Branham, que essa mensagem chegaria para ele e que ele seria um crente firme, posicionado ao lado do profeta como é. São coisas que Deus já tinha visto desde antes da fundação do mundo. É por isso que você não sabe o porquê das coisas que aconteceram quando você era criança. Os caminhos pelos quais você andou quando era criança. As experiências que você teve quando era criança. Tudo isso estava fazendo uma base para você chegar e ser o que você é hoje. Não importa a idade que você tenha. Deus estava te preparando para você ser o que você é. Ele estava te moldando. Não importa se as suas experiências foram amargas, ou mais dóceis, ou mais mansas, ou mais tranquilas. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, nós como adultos, você amadurecido, você às vezes até arrepende, diz, por que eu tive que andar por caminhos tortuosos como andei? Por que eu, conhecendo este evangelho tão sagrado, conhecendo hoje uma vida
dedicada que eu tenho procurado dedicar ao Senhor Jesus Cristo. Como que eu não pude ver isso lá na minha infância, na minha adolescência? E assim você vai fazendo um histórico, mas você vai ver que tudo que você passou, todas as experiências que você passou, isso serviu de firmeza para você estar firme na rocha hoje. Isso é muito maravilhoso. Uma pessoa que é venerada, porque venerado quer dizer muito respeitado, que é objeto de veneração, respeito profundo, acatamento, preito, culto e reverência. Isso quer dizer venerado. Na mensagem que é o Espírito Santo, parágrafo 11. Mas voltando dia a dia, de reunião em reunião, nós estudamos esse que é o Espírito Santo quase que parágrafo por parágrafo. Acredito que foi o ano passado, se não me engano. Mas voltando dia a dia, de reunião em reunião, eu tenho visto uma grande necessidade deste tabernáculo. Agora, ele estava falando do tabernáculo Brana. Não importa se ali tem uma placa ali escrito Tabernáculo Herói da Fé. Eu sou muito relapso, mas eu devia ter mostrado para vocês já a fachada que nós fizemos lá na igreja de Vianópolis, depois da reforma. Tanto ficou bonito. Poucos irmãos aqui que tiveram a oportunidade de ir lá e ver. Então, não importa se está escrito ali Tabernáculo Herói da Fé. O que importa é que nós somos do Tabernáculo Brana. O próprio irmão Brana ficou admirado com aquela multidão que ele viu lá na sexta dimensão. Ele disse para aquele ser que o guiava, disse, mas não existe tantos Branas assim. Ele disse, não, esses aqui, eu estou dizendo que é teu povo, é o que foram convertidos do seu ministério. O irmão Brana vai ficar surpreso demais com essa noiva do Brasil, quando chegar lá e fazer parte do seu povo. Ele vai dizer, mas eu nunca fui no Brasil, e saber que nós somos Branas. O maior privilégio que existe no mundo é ser Brana hoje, é ser da família Brana. Por quê? Porque nós estamos aguardando o rapto, nós estamos esperando o rapto. E que privilégio vai ser ele nos apresentar ao Senhor Jesus. Então, eu tenho visto uma grande necessidade deste tabernáculo Brana. Uma grande necessidade nele, e é a necessidade de um enchimento ou consagração. Um dos objetivos, ou uma das formas que nós seremos raptados, é se nós tivermos o enchimento do Espírito Santo. Nenhuma pessoa que está vazia do Espírito Santo vai no rapto. Guarde isto. Então é urgente e apressante que sejamos cheios do Espírito Santo. Ter uma vida mais profunda, mais dedicada, mais consagrada. Uma vida de um caminhar mais perto de Deus. Essa é a necessidade minha, essa é a necessidade nossa. No parágrafo 13 da mesma mensagem, ele diz assim, outra noite, como que é meia-noite, minha esposa e eu, depois de estar acordado e orando
e falando ao Senhor sobre um pequeno móvel na frente do nosso quarto, com 2 Bíblias abertas, nós nos consagramos de novo a Deus para um serviço completo, que renderíamos nossas vidas, ou digo, que renderíamos nossas próprias vontades. Render as próprias vontades é quase como que render a própria vida. E todas as coisas, e cada pensamento negativo, quantos pensamentos negativos que impede uma verdadeira harmonia com Deus? Por que às vezes a pessoa, as coisas só vai dando errado para ela? Porque ela passa a pensar só pensamentos negativos. Ela é uma pessoa negativa. Para mim os negócios não dão certo. Para mim eu não presto. Eu não valo nada. Eu sou a menor. Eu sou o menor, a menor pessoa. Eu não consigo. E ela começa a depreciar-se a si mesma. É muito difícil você ajudar uma pessoa que tem um espírito negativo. Muito difícil. Uma pessoa que sabe elogiar os outros, sabe reconhecer o dom que está nos outros, e ela não valoriza o que está dentro dela. Ela não valoriza. Tem 2 lados. Tem um outro lado que tem pessoas que são autistas. Eu acho que a palavra certa é isso mesmo, autistas, sei lá. Uma dessas 2 aí. Elas só se valorizam. Elas não reconhecem nunca o dom que está no outro. Elas não reconhecem nunca as qualidades do outro. É o outro lado. A Má fez uma dinâmica com as crianças hoje aqui que eu achei bonito. Quer dizer, ela não falou para eles que cada um deles ia ganhar um chocolate, dos que participassem. Mas ela queria que cada um deles manifestasse o porquê que elas decidiu que o outro merecia o chocolate. E ele tinha que pegar um chocolate e dar para quem ele achava que merecia. Então eles tinham que conversar entre si, chegar numa conclusão que o outro é que merece o chocolate. Mas às vezes nós não temos essa capacidade. Às vezes nós não temos essa visão em nós. Você não sabe valorizar o trabalho, você não sabe valorizar as pessoas que estão do seu lado, que estão te ajudando. Dá crédito. Você quer responsabilizar uma pessoa? Dá crédito para ela. Dá credibilidade para ela. Põe responsabilidade sobre ela. É assim que você prova. Se aquela pessoa faltar com você, se aquela pessoa elencar, pelo menos você não deixou de tentar. Se ela se decepcionar, quem que vai perder? Quando você dá crédito para uma pessoa e aquela pessoa te decepciona, quem que é que perde? É ela própria que perde. Isso está relacionado com a igreja, isso está relacionado com a empresa, está relacionado com patrão, empregado e patrão, está relacionado em todo sentido da vida, com a professora e os alunos. Por que ao invés de chamar um filho de burro, não chama ele que
Não, meu filho, você vai melhorar, você é esforçado, você pode melhorar. Parece que nós perdemos o senso comum das coisas e fica agredindo as crianças, agredindo os adolescentes. Você não aprende, você é burro, são coisas... Gente, isso não, nós não devemos tirar essas coisas do nosso dia a dia. Filho, você vai melhorar, você está melhorando. Você tem condição de tirar uma nota melhor. Você é inteligente. São coisas que você faz para melhorar. Dependendo do jeito que nós falamos, a coisa piora. Dependendo do jeito que o patrão fala com o empregado, a tensão piora. Render as próprias vontades, própria vida, cada pensamento negativo, para servir o Senhor Jesus. Render, desfazer de cada pensamento negativo para servir o Senhor Jesus. Está na mensagem que é o Espírito Santo 13. E eu espero que esta haja sido também a atitude de vocês, que vocês tenham feito a mesma coisa. Então, ao vir aqui, vimos pisando sobre um terreno santo. Como é que poderia ser um terreno santo se as pessoas que pisam ali não são santas? Aí é que entra a questão. Como que nós poderíamos ajuntar num ajuntamento que as pessoas não são santas? Chega, às vezes, o chiqueiro que você tem que viver quando volta para a casa da igreja. Porque a casa não é mais do que um chiqueiro de porco. E por circunstâncias você tem que voltar para ali. Quantos e quantas que desejariam ir embora da igreja mesmo, nem voltar para casa mais. Mas por circunstâncias humanas, por circunstâncias desta dimensão, ainda tem que voltar. Eu ainda tenho que enfrentar aquilo. Você viu que o irmão Brana, quando ele estava na sexta dimensão, ele disse, eu ainda tenho que voltar para aquele velho corpo, aquela velha carcaça lá, tem que voltar ainda. Diz, eu não queria voltar. Depois que a pessoa experimenta a sexta dimensão, não quer voltar, não. Não importa. Eu estava falando com os irmãos lá em Alexânia. Às vezes vocês trabalham demais. Vocês são ocupados demais. Mas imagina se você tivesse que encontrar com o Senhor essa noite. Quem que tomaria o seu lugar? E se você estiver preparado para encontrar com o Senhor, você não está nem aí com os negócios que ficou aqui para trás. Você não está nem preocupado se quem assumir seu lugar vai dar continuidade na sua empresa, no seu negócio, ou se vai deixar acabar. Você não está nem aí. Quando você vê a sexta dimensão, se você, é claro, estava preparado para ir para lá, e você vai para lá, você não quer saber de mais nada daqui de baixo. Isso é uma realidade. E não tem como mudar. Então, eu espero que haja sido também a atitude de vocês, que vocês tenham feito a mesma coisa. Então, ao vir aqui, vimos pisando sobre um terreno santo, entre um povo que tem estado orando
e jejuando e fazendo restituições e preparando-se para receber algo de Deus. E eu sei que aquele que vier com fome não regressará faminto. E eu sei que aquele que vier com fome não regressará faminto, mas Deus o alimentará com o pão da vida. Amém. Cristo, mistério de Deus revelado, 84. Eu acredito que está na palavra igreja. E agora, você tem adquirido fitas sobre isso. Isso o quê? Vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fitas sobre a disciplina na igreja. Como nós nos comportamos na igreja de Deus. Como nós chegamos a nos reunir e nos assentar em lugares, juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Cada pessoa tem uma justificação. Cada pessoa tem um motivo justo, tem uma justificação justa para justificar sua falta no culto. Mas isso é que o irmão Brando deixou a palavra à igreja. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um compromisso, tem negócio, tem. Ficou a semana toda, uma semana todinha. Aí domingo de manhã, poderia estar no culto. Domingo à noite, poderia estar no culto. Onde está? Adoção a ele ouvir, 69. É a quinta parte de adoção. Nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Talvez um pequeno sujeito de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos as nossas faces dele, mas ele nunca houve ali um caráter como aquele. Nunca houve ali um caráter como aquele. É isto que o verdadeiro homem é. Não julgue o homem pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Eu fico pensando, quando fala sobre oração, sobre a marca, não julgue um homem pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Um dos mensageiros, não sei se foi John Wesley, ele orava, ele colocava a congregação para esperar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, a congregação esperando e ele orando. E ele só saía diante da congregação ungido. Com tanto compromisso de horário que nós temos hoje. É compromisso com transmissão, é compromisso com programação e mais programação. Eu fico pensando, se nós tivéssemos um líder de uma igreja que fizesse isso, será que a igreja teria paciência de ficar aí assentado 20 minutos, 30 minutos? Quem sabe que o técnico de som
Não coloca hinos cantados, não. Colocava só uma melodia, um prelúdio, bem suave, e toda a igreja já estaria orando também pelo pregador. E teria paciência de esperar 20 minutos, 30 minutos. Meu Deus. Está na mensagem. Está aqui na mensagem. Mombrana nos falou. Será que eu teria paciência de ficar ali sentado? Não sei se eu estaria sentado ali esperando esse pregador sair na unção, esperando ele receber a unção para sair diante da congregação. Será que eu entraria naquele espírito de oração também? Essa é a maneira pela qual deve julgar um homem, é pelo caráter que ele tem. Verdade. Crendo em Deus, 107. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, fala isso. Se você apenas soubesse que em sua mão Cristo nos deu a autoridade com seu nome ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu, oração. Deixa eu repetir isto. Se você apenas soubesse que em sua mão Cristo nos deu a autoridade com seu nome ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu, oração. Ela até mesmo muda tudo. Ela muda até a mente de Deus. A oração. Ela realmente o fez. Após a morte ser decretada a um homem, Ezequias, ele orou. Deus disse ao profeta que estava saindo e indo embora: volte e lhe diga que eu ouvi. Veja, a oração, fique firme na oração. Aqui o rei Ezequias, o profeta chegou e diz: assim diz o Senhor, ordena a tua casa porque tu vai morrer, não vai viver. Mombrana disse que ele tinha um câncer na perna. Ferida brava, ferida selvagem, brava que tinha naquela época. Eles não sabiam o nome, era câncer. E o profeta chegou e disse: você vai morrer, isso aí. Ordena a sua casa porque você vai morrer. Você não vai viver. E ele falou assim do Senhor, deu a palavra e não foi escutar o lamento de Ezequias, não. Virou as costas e foi embora. Os profetas faziam assim. É que nós, os profetas de hoje, nós visitamos uma vez, visitamos duas e queremos convencer a pessoa. Ficar ali falando, convencendo. Se nós agíssemos como aqueles profetas lá, a coisa tinha mais valor. A gente chega, fala a palavra e vai embora. É como eu disse agora há pouco. Vai ouvir cada um individualmente, cada um tem uma justificativa. Quando ele deu a palavra e foi embora, o que Ezequias fez? Ele virou para o canto da cama e chorou amargamente. E orou, disse: Deus, eu tenho sido justo, eu tenho feito isso, e começou a mostrar. Aí nessas alturas, vale alguma coisa que você fez. Vale alguma obra que você tenha feito.
Senhor, o Senhor sabe que eu tenho mantido fiel. Quando o irmão Branham estava caindo naquele abismo sem fundo, ele estava atirado, quase morto, e ele teve a visão do inferno, e ele foi na região dos perdidos. Ele disse que foi a experiência mais terrível que ele já teve na vida. E ele foi caindo, e ele disse, Deus, ele disse que a única coisa que ele pôde dizer, ele disse, Deus, eu não tenho me contaminado o meu corpo com o mundo. Se o Senhor me permitiu sair daqui, eu prometo que eu vou servir o Senhor melhor, vou ser um homem melhor. Mas ele disse, a única coisa que ele achou que ele poderia dizer para Deus, como um grito de socorro, era, eu nunca manchei o meu corpo com mulheres, com o mundo. Vai chegar um momento que você imagina só se você não tiver nada para apresentar com a sua oração. E Ezequias foi lá, e o profeta estava saindo lá no jardim, indo embora. O Espírito Santo veio sobre ele e disse, volta lá. Eu vou acrescentar 15 anos. A oração de Ezequias mudou ou não mudou a mente de Deus? A oração muda ou não muda as coisas? Na mensagem Véu Adentro, 266, véu adentro. Observe Elias. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era humano, como nós somos humanos. Elias. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Está aí a escritura que acabamos de ler. Primeiro livro de Reis, 17, verso 1. Então ele orou fervorosamente outra vez, e os céus deram a chuva. A oração muda as coisas. Eu não as posso mudar. Você não pode mudá-las. É a oração que o faz. O irmão Branham conta na mensagem a personificação do cristianismo. Eu creio que todos vocês lembram. Do parágrafo 14 ao 17, a personificação do cristianismo. Ele mostra aqui a oração da sinceridade daquele garotinho. Um garotinho, certa vez, lá no sul, havia um relato que ele estava ajoelhado numa fileira, onde ele estava arando. E um clérigo passou por ali e ouviu o sujeitinho repetindo o alfabeto. Você veja bem, ele não estava no altar da igreja, ele não estava num colégio para estudar, ele estava lá no meio do arado. E ele ajoelhou lá no meio da lavoura, onde que ele trabalhava, quem sabe para ganhar a comida. Não era ganhar dinheiro, não, para gastar, como bem entende. Quem sabe que ele trabalhava naquela lavoura lá para ganhar comida, porque olha o tipo de filho que ele era. E o clérigo, o sacerdote, o clérigo, passou por ali e ouviu o sujeitinho ajoelhado, repetindo o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, e assim por diante. E ele estava ajoelhado. Então o clérigo ficou bastante perturbado. Então ele ouviu o garotinho repetir o alfabeto e no final dizer amém. E quando ele se levantou, ora, o clérigo, eu acho que eles deviam ter posto sacerdote, faria mais fácil das pessoas entenderem.
falou com ele e disse: filho, eu sou um servo do Senhor, e eu ouvi você orando, mas você estava simplesmente dizendo o alfabeto. Eu não compreendo por que você estava simplesmente dizendo o alfabeto. E ele disse: Senhor, eu não sei orar. E agora? Senhor, eu não sei orar. E ele disse: eu nunca orei. Eu tinha um pai e uma mãe de oração, os quais foram embora para o céu. E disse: a mamãe, eu era bem pequenininho quando ela morreu, mas eu recordo de tê-la ouvido quando ela estava com problemas. Ela ia até o Senhor e orava. E ela morreu quando eu era muito pequeno. Ela não pôde me ensinar a orar. E eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel. Olha o destino. Perdeu o pai e a mãe, agora ser criado por uma pessoa cruel. Se a pessoa era cruel, ele não tinha sentimento de pai e mãe para aquele garoto. Aí vai questão, aí nós entraríamos na formação do caráter. Por que é a formação do caráter, do comportamento e tudo? Por que aquela pessoa age de tal e tal forma? O que o psicólogo faz? Ele vai buscar a forma que aquela criança, que aquela pessoa foi criada. E ele vai buscando as raízes para descobrir o transtorno que ele está tendo agora no presente. Às vezes não é culpa dela, não é culpa dessa pessoa, não é culpa. Foi lá no berço lá. E eu então pensei que talvez, o garotinho continuou dizendo para o sacerdote lá, depois que eu aprendesse o meu ABC, A, B, C, D, e eu pudesse tomar todas as letras e dizer todas elas, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer para ele. Você acha que o Espírito Santo pode? Esta é a oração da sinceridade, diz o profeta. Com certeza ele não podia juntar as letras. Não é como oramos em nossos lábios, é o motivo da nossa oração. Qual que é o motivo da nossa oração? Às vezes não é tanto o que você ora, mas é o motivo pelo qual você ora. Isso é o que Deus ouve, é o motivo do nosso coração, é o que Deus ouve. Ele às vezes não ouve os nossos lábios. Está no parágrafo 17, a personificação do cristianismo. Ele ouve nossa intenção, qual o motivo no nosso coração. Agora não esteja certo de Deus. Chegamos na leitura que fizemos, na abertura. Esteja certo de Deus, 37. E o azeite estava, somente sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. O que resta entre você e a morte? Ela deve ter sido muito sincera em sua oração. E o irmão Branham diz: espere que isto suceda em sua casa e você verá quanto mais sincera a sua oração será. E ele repete:
Espere que isso suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são nesta manhã. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Agora eu quero ao pé da letra aqui, do 22 ao 27. Esteja certo de Deus. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais, porque nós temos aquilo. Qual de nós, os de 40, 50, 60 anos, que tínhamos a fartura de coisas materiais que os nossos filhos e netos têm hoje? Relógio, telefone, celular, tablets, bicicleta, videogame. Qual de nós que tínhamos? Qual de nós que tínhamos botas? Botas. Tem umas mocinhas aí que tem umas botas no joelho, que não é muito usado na nossa região por causa do clima, né? Talvez tinha que ir para a lavoura descalço, trabalhar na enxada, no sol quente. A maioria dos nossos filhos e netos hoje só fica para estudar. E tem uma lei do cão do inferno, porque não é de Deus, que criança não pode trabalhar. Porque nós precisamos formar vagabundos para dar serviço para a polícia, bater amanhã. A polícia tem que bater. Eles têm uma sede de bater, de matar. Como é que pode um filho de Deus, se diz que é filho de Deus, ter sede de matar uma pessoa, um ser humano, a sua semelhança? É uma coisa absurda. Mas é tanta fartura. E nós não tínhamos isso. Quando éramos crianças, nós não tínhamos isso. Não tinha nem um filho revoltado com o pai e a mãe, porque não tinha tablet, não tinha celular, não tinha bicicleta, não tinha botas. E agora hoje são os revoltadinhos. Revoltado com o pai, revoltado com a mãe. Nós não precisamos de coisas materiais, está sobrando. Os brinquedos lá dos anos 60, dos anos 70, os brinquedos era carrinho de lobeira, era carrinho de latinha de sardinha e fazia uma carreta de carregar boi. Os bois eram gilozinho com fósforo queimado, fazia os pezinhos com fósforo queimado. Eram os boizinhos que carregavam nas carretinhas. Era cavalo de pau, não tinha bicicleta, montava num cabo vassoura da mãe lá e depois ainda levava uma ataca ainda e saía pulando, parecendo não sei nem o quê, um cavalo de pau. E vê se tem alguns desses que é revoltado com os pais. Nós temos aquilo, não precisamos de grandes igrejas, não precisamos de grandes congregações. Em igreja de Bonfinópolis, está todo mundo aí? Não está faltando ninguém na escola hoje aí em Bonfinópolis, né? Será que
Nós não precisamos de humilhar mais um pouquinho? Nós temos aquilo, não precisamos de grandes igrejas, não precisamos de grandes congregações, não precisamos de mais programas de rádio, nem na televisão. A internet hoje está uma salada. Transmissão de tudo quanto é jeito. O Bruno está falando que nós não precisamos nem de programa de rádio, nem na televisão mais. 1959. 2009, 50 anos. 2019, 60 anos. Está quase fazendo 60 anos que ele falou isso aqui. Quase. Que alívio, hein? O que foi que vocês fez aí? Tem algum barulho aí que estava perturbando. Agora aliviou, você viu? Que alívio. É o bebedor d'água fazendo isso tudo, irmão. Desliga lá, ninguém precisa beber água gelada. Se for bebedor d'água, pode desligar. Chega a hora que tem que ligar esse ar, tem que ligar aquela cortina ali, né? Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas. Mas o que nós precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus. Não importa se não tem nem um centavo no bolso. E que orem até aquele espírito dentro delas estarem satisfeitos com a vontade de Deus. E que orem até aquele espírito dentro delas estarem satisfeitos com a bondade de Deus. Você lembra que o pastor Adalto, quem ouviu quinta-feira, o pastor Adalto falando que nós não temos motivos para ser tristes? Às vezes o nosso comportamento é de pessoas multimilionárias. E às vezes não temos um centavo no bolso. Por quê? Nós somos agradecidos porque Ele nos salvou. Ele nos salvou, não precisamos ter mais nada. Ele nos salvou, é tudo. Não importa se não tem nenhum centavo. E que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus. E um reavivamento, tome lugar dentro de seus corações e mude suas atitudes e a atmosfera na qual eles vivem. Olha aqui, ó. E um reavivamento tome lugar dentro de seus corações e mude suas atitudes e a atmosfera na qual eles vivem. Você pode ter um par de sapato, você pode não ter um par de sapato nos pés. Você pode estar vestido de trapos. Um pastor pregando aí, ele disse assim que às vezes ele chama a esposa dele para ir numa recepção. Aí a esposa disse assim, eu não tenho vestido. Diz, escuta, mas vai com aquele que você foi na igreja do domingo passado, novinho que é vestido, é a primeira vez que você vestiu. Não, aquele não serve. As pessoas já me viram vestido naquele vestido, eu não posso ir nessa recepção, não tem vestido. Outra hora ela disse, ó, eu não tenho sandália para ir. Aí você chega lá, abre a loja dela de calçado, tem uns 30, 50 pares de sandália lá. Dá para montar um comércio. Eu não tenho sandália para ir nessa reunião. E fala assim, nós os homens, nós temos um par de sapato preto e um marrom. E com isso nós vamos em qualquer lugar que for preciso. Fica interessante, né? Você acha que você vai
Você sabia de uma coisa? Eu descobri um segredo. Você sabia que as mulheres gostam de mostrar bonitas é para outra mulher? Ela não está preocupada se tem homem que vai achar ela bonita, porque ela já tem o marido dela, não está nem preocupada com isso. Ela não está preocupada se o marido dela vai achar ela bonita, ela está preocupada se a outra colega vai sair falando: ih, você viu a fulana? Que roupa feia que ela estava. Que sapato, olha que sandália da antiguidade. Ela está preocupada com as outras mulheres, não é com o seu marido, não, é com as outras mulheres. O que as outras mulheres vão falar acerca dela? Isso custa caro para os maridos. A maioria delas trabalham, né? Graças a Deus. Você pode não ter um par de sapatos em seus pés. Você pode estar vestido em trapos. Mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Eu prefiro ter isto do que todo o dinheiro do mundo. Tossir faz bem para o pulmão, para o peito. É maravilhoso tossir. Se você soubesse tanto que é bom tossir, você queria tossir de vez em quando. É verdade mesmo. Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus. Davi falou aquilo para o Senhor, que ele tinha visto ao perverso prosperar como uma árvore junto às águas. Os ímpios, prosperando como uma árvore junto às águas. Então Deus lhe respondeu, eu não sei se está no Salmo 1, Salmo 23, Salmo 37. Aliás, você lê todo o livro de Salmos, do primeiro verso, do primeiro capítulo ao último capítulo. Aí você vai encontrar isso que eu citei agora. Davi falando. Você sabia que o Abraão leu um capítulo da Bíblia hoje? E eu acho que ele leu umas 2 ou 3 vezes o mesmo capítulo. Salmo 117. Sabe por quê? Tem 2 versículos. Se toda a Bíblia que eu citar, eu for citar o livro, o capítulo e o versículo, aí você vai ficar muito mal acostumada, muito mal acostumado. Você não vai pegar a Bíblia toda para ler. Então é melhor você pega todo o salmo aí, você vai encontrar o salmista dizendo: Davi falou aquilo para o Senhor, que ele tinha visto o perverso prosperar como uma árvore junto às águas. Então Deus lhe respondeu: porém, tens acaso considerado o fim dele? Não importa as boas roupas que usamos, quanto nós tenhamos para comer. Eu estou de terno novo, vocês viram, né? Vocês achou bonito? Mais bonito é quem está vestido no terno. Já está assim um pouco desgastado, né? Porque está chegando. Está chegando a hora, está chegando a hora da noiva de Cristo ir embora. Você pensou que eu ia falar que era eu? Não, é a noiva. Eu vou só se for junto com vocês. E sozinho? Eu sei ficar aqui. Não, de jeito nenhum. Não vou dar esse trabalho para vocês de jeito nenhum. Nós vamos junto. Amém? Aleluia! Então, você considerou o fim dos ímpios? Não importa as boas roupas que usamos, quanto nós tenhamos para comer, isso não é o que chega na presença de Deus. Olha o banquete, manda no zap.
Olha que banquete. Olha que... Olha os bolinhos de milhos que eu fiz. Tira uma foto e manda no zap. Deixar a outra pessoa de lá com água na boca. Eu conheço gente que faz isso. Eu fico pensando, a humanidade só pode estar doente. Ontem mesmo eu comprei 6, esses dias eu comprei da mãe do irmão Wesley, 5 frangos caipira. Ontem eu pedi, a irmã disse que tinha uns 5 ou 6 lá, eu falei, pode trazer. Trouxe 7. Aí vai fazer comida, vai fazer galinhada, compra frango de granja para fazer a galinhada. Você está pensando que não está pensando que as pessoas estão doentes? Deixar de comer frango de caipira, uma galinhada de frango caipira, tanto que a coisa é deliciosa, aquele caldinho, aquele arrozinho tão soltinho no meio da galinhada, para fazer com frango de granja, uma podriqueira daquela. Você quer comer coisa podre? Está ali o Moés lá, trabalha lá dentro, lá e sabe o que eu estou falando. Ai, e você encontrar a pessoa que diz assim, eu não gosto de frango caipira, eu gosto só de granja. Meu Deus, que doença, isso é doença. Agora, irmã, se você não tem outra coisa para comer, chega em casa, você vai fazer essa coisa, ora com muita fé mesmo. Senhor, tira a morte da panela e nós vamos comer essa coisa aqui. Ainda tem muita gente que está precisando de lucidez. Não importa as boas roupas que usamos, quanto nós tenhamos para comer, isso não é o que chega na presença de Deus. De todas as maneiras, este corpo no qual vivemos tem que perecer. Ai, tem que perecer. Está tão bom comendo franguinho caipira. Está tão bom comendo um bifinho de vaca com 3 dedos de gordura amarelinha assim. Aí você faz ela assim naquela, como é que chama? Aquela chapa, né? Escorre assim, aí você mastiga e escorre assim nos cantinhos. Assim. Morrer é muito pior, muito mais ruim. Uma vida dessa, morrer é muito mais ruim, não é? Que é isso? Eu sou contra tomar sorvete, tá? Faz um mal terrível. Mexe com isso não. De todas as maneiras, este corpo no qual vivemos tem de perecer. Ai! Sem importar quanto cuidemos dele. Porém, o que importa é a alma que está no homem. É a condição do espírito que chega na presença do Deus vivo. É a condição do espírito que chega na presença do Deus vivo. Eu vou até no 27. Eu acho que é isso mesmo. Esteja certo de Deus. Mas, no entanto, tomamos estas coisas. Pensamos que somente porque somos uma nação. Assim fez Acabe e todo Israel naquele dia. Pensaram que porque o material ia bem, tudo estava bem. Você sabia que Acabe foi um dos reis mais prósperos, financeiramente falando? Foi a época que Israel mais prosperou financeiramente falando. E você viu o juízo que caiu? O juízo que caiu sobre a nação? O material ia bem? Então estamos na vontade de Deus.
seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer-lhes: tudo está bem, Acabe, está tudo bem, tudo está simplesmente perfeito. Porém, eles tinham um que levantava sua voz contra as coisas erradas, porque ele sabia que um Deus santo não podia estar satisfeito com uma moderna religião daquela. Uma moderna religião daquela. Porém, eu vou repetir isso aqui, ó. Porém, eles tinham um que levantava a voz contra as coisas erradas, que era Elias. Porque ele sabia que um Deus santo não podia estar satisfeito com a moderna religião daquele dia, profana daquela, de Jezabel. Assim é como o Deus do céu permanece hoje o mesmo, e todos os nossos esforços e grandes projetos que estamos tratando de fazer, Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida toda santificada perante Ele. Estamos chegando no final. Parágrafo 26. Esteja certo de Deus. Assim é como o Deus do céu permanece o mesmo hoje. E todos os nossos esforços e grandes projetos que estamos tratando de fazer, Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida toda santificada para Ele. Deus nunca estará satisfeito. Podemos construir escolas, santuários, tabernáculos, podemos ter organizações, podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim Deus não estará satisfeito enquanto a alma humana não for santificada sob o altar de Deus, consagrada para a obra de Deus, e você não encontra mais aquilo. Deus guarda a sua palavra, 205. Você deseja dizer hoje: Deus, eu estou descendo para a olaria, eu estou doente, cansado, eu sempre quis uma vida consagrada, e nesta noite estou descendo para a casa do oleiro. Se não me engano é 7 de abril essa, Deus guarda a sua palavra, depois eu tenho que confirmar ali, mas eu acho que é 7 de abril. E nessa noite estou descendo para a casa do oleiro, para colocar meu coração ali e dizer: Deus, quebre-o e me dê um coração novo, Senhor. Me dê um espírito novo e coloque o teu Espírito Santo bem no meio disto. E deixa a minha vida prosseguir de acordo com a tua palavra. Faça-me um Micaías. Desde este dia em diante, para que eu possa me firmar no assim diz o Senhor, e minha visão, olha, que coisa tremenda, faça-me um Micaías, desde esse dia em diante, para que eu possa me firmar no assim diz o Senhor, e minha visão e minha vida, que eu vivo diante de ti, não eu, mas o Espírito Santo em mim, viva a vida que a Bíblia requer. Esta é a forma que desejo estar. Ó Deus, através da tua misericórdia, faça-me assim. Companheirismo 123. Quer você se unir comigo e numa consagração? Eu me uniria a mim mesmo em consagração para rededicar minha vida ao serviço do Deus Todo-Poderoso. Que eu jamais possa me dar por vencido, que eu possa permanecer fiel e verdadeiro e pregar a palavra. Você deseja? Gostaria você de ser esse tipo de cristão? Quantos gostariam de ser um verdadeiro cristão? Ser simplesmente um cristão completo? Amém? Deus os abençoe.
Levante as suas mãos agora apenas e seja honesto. Você simplesmente deseja ser um cristão verdadeiro? Amém. Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós, nós te agradecemos pela sublime graça do Senhor. Ó, sublime graça, quão doce é! Pai, aceita a nossa gratidão, ajude a cada um dos teus filhos, ó Deus, a entrar na presença gloriosa do Senhor. Anima-nos nas coisas corretas e desanima-nos nas incorretas. Nós nos encomendamos e nos entregamos a Ti. Aceita o nosso louvor e a nossa consagração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, que os enfermos recebam as suas curas, saiam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada lar, Senhor, que a voz do Senhor chegou aos seus lares, que eles também sejam abençoados, que a atmosfera do Espírito Santo possa contagiar cada família. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo. Amém. Aleluia. Mostra aí para nós, irmão. O irmão mandou um bilhetinho aqui que está com as fotos lá da igreja de Vianópolis. Mostra aí. O que você tem aí? Ó, essa parte de dentro, a nova tribuna que nós fizemos, olhando de dentro para essa aí à frente da tribuna, que foi feita, muito bonitinha. Isso é a frente do santuário, ó. Lá o letreiro que nós colocamos. Ela é... Volta lá no letreiro, por favor. Ela é letra caixa, né? Tabernáculo, Herói da Fé. E ali naquelas partes brancas tem o endereço e o endereço eletrônico da nossa página e da página de Goiânia. E a foto do irmão Brana, o profeta desta era, bem grandão, ficou muito bonito assim, desse jeito aí. Aí, esse é o púlpito depois que nós colocamos essas duas fotos grandes lá também, da mesma forma que aqui nós foi colocado lá. Então está aí, a igreja ficou muito linda depois que foi reformada. Amém? Muito bem. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. E à tarde o pastor Wilson vai estar aqui. Às vezes eu tenho ficado sabendo que o culto da tarde está ficando um pouquinho vazio. E eu estou sacrificando alguma coisa para trazer um pregador aqui à noite. Então, pense aí com você aí, a sua responsabilidade que você tem com Deus, não comigo, com Deus. Deus os guarde, Deus os abençoe. Às 15 horas nós estaremos aí em Vianópolis, se Deus permitir.